Vamos começar por essas reviravoltas na Lava Jato. São várias, né? A gente teve um relatório do Conselho Nacional de Justiça contra o TRF4 e a 13ª Vara de Curitiba, muito duro, apontando muitas irregularidades, né? Em suma, dizendo que aquilo era uma bagunça. Teve o relatório do TCU, também muito duro, apontando que a Lava Jato, sobretudo, né, movimentou 23 bilhões de reais. Não dá para acreditar nisso, mas foi isso. Está lá no relatório do TCU. E aí, por enquanto, é isso. O que você achou, suas impressões desses relatórios? Havia expectativa de que esse relatório... Teve também uma decisão do Conselho Nacional de Justiça anulando os processos, ou suspendendo, né, me confundo, suspendendo os processos contra o juiz Eduardo Apio, e havia uma expectativa de que ele seria reinstalado no cargo como titular da 13ª Vara. Isso ainda não aconteceu. Eu queria saber se há alguma... Eu vi que a defesa do Eduardo Apio entrou com um pedido para ele voltar para a 13ª Vara. Queria saber como é que está isso, qual a expectativa. Enfim, vamos começar com esses assuntos. Beleza. E vamos começar, Miguel, depois quando o Zé Manuel entrar, aí você bota ele um trechinho na tela junto comigo aí, que faz tempo que eu não vejo o Zé Manuel, um grande amigo aí. Recebi a hora que você me mandou ali, eu falei, o Zé Manuel vai estar junto aqui, que bom que a gente conversa você um pouquinho. Conhece ele? É legal, eu boto ele aqui na tela também. Bota ele aí depois, quando ele aparecer, a gente fala junto. Sobre o estado atual aí digamos assim, do descortinar, né, do que foi a Lava Jato. Faz muitos anos que eu já bato nessa tecla, desde que surgiu lá a Vaza Jato, né, que a gente conseguiu identificar realmente que havia uma memória preservada da operação, né, um histórico bruto, né, real de tudo que essa turma aprontou. Desde esse primeiro momento eu já bato na tecla de que ali não tem sigilo, velho. Ali não tem interesse privado. São agentes públicos que estão se valendo de cargos públicos para implementar as suas preferências pessoais, os seus projetos pessoais de poder, fraudando, né, e sendo desleais à Constituição e fraudando a missão constitucional que os cargos que eles ocupam exigem. Então, para mim, isso é um ponto desde o começo, né? Não acho, né? Claro, foi importante que a defesa do Lula teve acesso a esses documentos, mas desde o primeiro momento eu aponto aí, né, em entrevistas, em textos, que há um interesse público, acima de tudo, em conhecer, né? Se a gente descobriu que existe uma caixa preta que está preservada, e realmente existe, agora as coisas estão chegando, estão aparecendo, né? É preciso revelar, é preciso que há um interesse público, inclusive, e não só, eu acho que são dois pilares, né? Deve haver a responsabilização pessoal dessas pessoas, sim, né? Elas não podem utilizar o sigilo como escudo para praticar ilegalidades no exercício de cargo público, não pode, isso não pode acontecer. Então a responsabilização é um pilar, mas o outro pilar é o direito à memória. A sociedade brasileira precisa conhecer efetivamente o que aconteceu, né? Então, acho que isso é um processo, né, um processo histórico que tem momentos de aceleração, momentos de desaceleração, até momentos de botar o pé no freio. Tem muita gente querendo botar o pé no freio nisso, mas eu acho que é um processo inevitável. Eu dizia a época que a defesa do Lula teve acesso às mensagens, eu dizia que é insustentável do ponto de vista histórico que só a defesa do Lula tem acesso a isso. Uma hora isso vai ter que virar público, né? E realmente está vindo agora. Mas eu digo que há períodos de aceleração e há períodos também de retrocesso, de freio. Por exemplo, como você colocou muito bem, como você complementou a tua indagação inicial no final, falando da questão do juizato. O juizato estava lá desvendando, desmascarando toda essa turma. E o que aconteceu com ele foi uma violência brutal do Estado. O juizato foi afastado sem
contraditório, sem devido processo legal, sem sequer um fato imputado a ele concretamente. Ah, porque teve um vídeo de uma conversa que nem se sabe se era ele. Que isso, cara? Que violência é essa? Você remover um juiz, né? Tirar o juiz do exercício do cargo dele com base num vídeo aleatório, sem dar o direito de defesa, sem se explicar. Então, foi uma violência absurda que espero que seja corrigida. Já tarda, né, para ser corrigida, porque o CNJ foi lá, como você mesmo disse no começo, o CNJ foi lá e viu, como que ele usou o termo lá, gestão caótica, né, um eufemismo desse, para mostrar que eles não tinham controle sobre o dinheiro público, que eles se colocaram na posição de administradores. Veja, isso é um grande absurdo. Isso é de uma gravidade comparável ao que eles imputavam aos outros. É tão grave, é a gestão do dinheiro público de forma obscura, sem transparência. Eles diziam combater isso e estavam fazendo isso, a mesma coisa. Né? Então, me parece aí que há muito o que se revelar ainda sobre a Lava Jato. Tanto do ponto de vista da responsabilização dessas pessoas, quanto, repito aqui, no direito à memória. E nisso incluo não só os procuradores, não só essa turma da Força Tarefa, mas também os jornalistas que estavam em conluio com essa turma, os professores de direito que estavam legitimando essa palhaçada, essa pouca vergonha, os advogados que estavam aí, de advogado e delator, contribuindo para isso, advogados que ganharam fortuna não só com delação, mas nesse rolo da fundação bilionária que eles queriam montar da Petrobras, teve advogado emitido envolvido também. Isso tudo precisa ser apurado, não só para se responsabilizar as pessoas, mas para que a sociedade conheça quem foram essas pessoas e qual foi o papel que elas desempenharam efetivamente durante a Operação Lava Jato. Então, para concluir, acho importante, acho imprescindível que se continue, né, esse processo de apuração, que não pode ser interrompido e tornado obscuro, tem que ser transparente. Acho que foi positiva a divulgação pelo CNJ da parcial sobre a correção que eles estão fazendo. Acho que essa correção tem que ser aprofundada e acho que a responsabilização é importante, mas, sobretudo, que a sociedade conheça efetivamente o que cada um fez. Você mencionou que é uma parcial, né? Será que eles vão liberar também a íntegra dessa investigação? Que há uma... E outra também no Rio de Janeiro, né? Você tem alguma informação se quando vai ser divulgada? Estão fazendo no Rio de Janeiro também uma correção. Lava Jato, na Lava Jato do Rio de Janeiro. Acho que ali no Rio de Janeiro já veio muita coisa ao conhecimento público, né? Do juiz Bretas, dos métodos obscuros e por vezes até aí em tese criminosos que ele utilizava, né? Mas seguramente relações espúrias que ele mantinha ali na Vara Federal do Rio de Janeiro, 7ª Vara. Então, é importante, né? Porque a Lava Jato não foi só Curitiba. Você coloca um ponto importante, né? A Lava Jato foi Rio de Janeiro também. A Lava Jato foi TRF4 também. Tem que saber o papel dessas... Foi quase na América Latina toda. Foi uma coisa assustadora. Foi uma operação internacional. Agora, inclusive, vazou um documento do governo americano que eu publiquei no Cafezinho, com exclusividade, publiquei aqui também na Fórum, que é uma operação que eles estão começando agora no Paraguai. Uma coisa impressionante, né? Um documento do departamento do lado do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança Nacional, que é um órgão vinculado à Casa Branca. É impressionante, muito parecido com o que foi construído aqui na Lava Jato. Relações com o Judiciário, o Ministério Público, e com objetivos, parece até que eles governam o Paraguai. Coisa assustadora. Sai hoje na grande imprensa do Paraguai. O pessoal fica, foi um cafezinho, um blog que ninguém conhece, que publicou, está nos principais jornais do Paraguai agora, é um escândalo nacional a publicação desse documento, porque o que impressiona é o tom imperial, né? Que o bom dos Estados Unidos, o lado bom dessa comunicação oficial americana é que eles não conseguem esconder, eles são muito diretos, Então é impressionante. Em 6 meses vão aprovar a lei tal, em 12 meses outra lei, 24 meses outra lei,
Muito parecido. Agora, mas eu separei uma coisa para a gente comentar aqui, que eu achei que seria interessante, para a gente responder o Sérgio Moro e o Dallagnol, que eu achei interessante, para fazer um contraponto aqui, trazer a contradição. Coloca aí, por favor, Gui, um post do Dallagnol, que eu achei interessante. O que eu achei interessante, como o Dallagnol e o Moro, eles embarcaram nessa narrativa bolsomínio, né, de ficar do lado dos terroristas, de alimentar a teoria de conspiração, né? Essa aí é coisa da Força Nacional. Eles avisaram, que é uma teoria sem pé nem cabeça, porque quem é responsável pela segurança da esplanada era a Secretaria de Segurança, comandada pelo Anderson Torres. Coloca outra aí, coloca outro print, por favor. Aí, o Moro aí. Ações do governo Lula são direcionar Moro vê revanchismo de Lula e criticação de Dias Toffoli. É claro, tá chorando aí. Bota outra. Senador Moro destaca encontro com grupo de lideranças latino-americanas de direita. Tá, bota outra aí. Isso aí que eu achei. Olha que coisa, como esse Moro é. Em debate, o PL 2253 que extingue saidinhas para presos, né? E exige exames para progressão de regime de prisão. É impressionante como ele, como senador, esse lado dele, que já era claro como juiz, né, de ser um carrasco, de ser alguém que é sempre contra o direito das pessoas que são processadas, que são processadas pelo Estado. Vê se tem outra ainda? Coloca outra aí. Essa aí já passou, bota outra. Esse aí, ó. Lula é um presidente que se aproximou das autocracias a nível internacional e que deu as costas às democracias ocidentais. É um mentiroso, né? Viaja aí para fora para ficar contando mentira. O Lula não deu as costas para democracia nenhuma. Todo mundo aí tá lá com o Biden. Ele é tão cara de pau. O Lula ontem estava com o Biden, abraçado com o Biden, a presidente do Conselho da União Europeia, mandando mensagem para o Lula, o Macron, presidente da França, amigão do Lula. Agora, o Lula se relaciona também com outros países que não são as democracias ocidentais. Mas, enfim, qual o comentário que você faz sobre essa figura do Moro, a figura política, a atuação política do Moro e do Dallagnol hoje? Cara, são pessoas rasas, né, que sempre foram, aí, isso não surpreende ninguém, de conhecimento e de cultura e de análise política mesmo. Você vê os movimentos que o Moro fez, foram muito precipitados, né? Levaram ele, enquanto juiz, chegou a ocupar um protagonismo desproporcional à estatura dele, mas um protagonismo que ele foi perdendo ao longo do tempo de uma forma vertiginosa, né? E da mesma forma, o Deltan teve organizado muito mal a carreira dele aí, né? Muito mal, tanto que tá aí sem mandato, sem nada, chorando pelos cantos. E eu me lembro aqui de um negócio que ele postou uma foto com um corte na cabeça para ganhar clique, assim, sabe? Para gerar algum engajamento nas redes dele. O cara é um idiota total, né? Sempre se mostrou profissionalmente como um idiota. Ele foi exposto como um idiota nos chats do Telegram, da Vaza Jato, né? O cara que ficava mandando mensagem para ele mesmo. O cara, assim, né? Que por circunstâncias do sistema ali acabou com o protagonismo, assim como o Moro, o dele perante o Ministério Público Federal ali na Força Tarefa, mas que nunca teve a envergadura condizente com o protagonismo que ele teve. E agora, acho que você colocou muito bem, esse movimento deles de se juntar à extrema-direita, né, em atos aí de desespero, né, entrar nessa rede de fake news e versões estúpidas e dizer que a Força Nacional atuou 8 de janeiro, que é até incompatível com o discurso dos caras, porque de um lado eles falam, pô,
Se foi mesmo um negócio organizado que não pelos bolsonaristas, por que tanto choro? Por que tanta reclamação de perseguindo o bolsonarismo? Então, fica um negócio que não, a conta não fecha, o discurso não é nem coerente, né? Nem coerência tem nesses discursos. Mas eu acho que ainda falta, né? Ainda falta. Então, é bem verdade que o Deltan já foi cassado, já perdeu o mandato por uma questão técnica ali mesmo, né? Ele não podia ter saído quando estava respondendo ao processo, é considerado inelegível, beleza, mas eu acho que tem muito chão pela frente. A gente precisa efetivamente, né, é, é, tornar público, né, o que esses caras fizeram. Acho que ainda e é possível fazer isso, né? As mensagens estão lá. O ministro Dias Toffoli está concedendo acesso aí aos investigados e aos réus que foram diretamente impactados pela tendência do Odebrecht, acesso às mensagens. Acho que essas mensagens têm que ser bem trabalhadas e tem que chegar ao conhecimento do público, não só, primeiro eu dizia não só do Lula, e continuo dizendo, agora eu digo não só dos investigados, é o mesmo argumento que eu uso desde o começo, isso deve ser de conhecimento público, né? Há um interesse público nisso, para que a gente não, e justamente fazendo um link com o que com que a gente observou aí, essas posturas de Dallagnol e de Moro, para que a sociedade saiba efetivamente o que eles queriam. Eles queriam se valer do cargo público para impor um projeto pessoal de poder. Né? Então, acho que eles têm que ser desmascarados, trazidos essas questões têm que ser trazidas à luz do dia para desmascarar esse povo mesmo e não dar legitimidade alguma para esse tipo de discurso, porque ainda existe, ainda tem visibilidades.